Vencemos a PEC da blindagem. Depois de manifestações massivas em todo o país, o Congresso recuou e a proposta de emenda à Constituição que blindava parlamentares criminosos foi derrubada. Mas por que essa vitória não tem tanto gosto de vitória? Quer dizer, por que fica essa sensação de um empate técnico? Mas pera, empate? Como assim? A gente derrotou eles. É, um empate. Mas como pode ser um empate se esses congressistas saíram derrotados da queda de braço com o povo? A vitória foi proclamada em cima do recuo deles. Se assim for, vencemos uma disputa, mas não a luta. E esse detalhe é fundamental, porque o avanço deles, de cunho claramente golpista, tinha por objetivo blindar até mesmo presidentes de partidos, mesmo após a descoberta do envolvimento de alguns com o crime organizado, e ainda anistiar os condenados dos atos golpistas do 8 de janeiro. Isso, que deveria ser inaceitável em qualquer democracia saudável, se tornou um lugar comum na democracia brasileira. Uma sucessão de propostas absurdas que só são barradas quando o povo vai à rua e grita alto o suficiente. Via de regra, eles avançam e nós recuamos. Dessa vez foi o contrário, mas a gente precisa olhar com calma para esse cenário. Se eles recuaram, é porque sentiram que tinham espaço livre para avançar. E avançaram até onde deu. Foram longe. Só pararam quando a rua pegou fogo, quando milhares de pessoas ocuparam as avenidas das capitais e cidades médias, quando artistas, sindicatos, coletivos, entidades estudantis, quando gente simples trabalhadora e até setores que geralmente ficam longe da política se manifestaram de maneira uníssona. Não vai passar. E não passou. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui hoje é: conseguimos deter o avanço de algo que não era nem para ser cogitado. Barramos uma barbaridade e celebramos isso como uma vitória. Só que, sejamos sinceros, é vitória quando você precisa lutar só para manter o chão embaixo do pé? Ou é apenas sobrevivência? Por isso eu falo em empate técnico. O famoso nem eu, nem você. Eles recuaram na defesa do indefensável, mas não arredam o pé quando se trata de barrar propostas que de fato importam à população. Cito só duas, que estão na fila já há algum tempo. O fim da escala 6x1, essa jornada de trabalho exaustiva e desumana, e a isenção de imposto de renda e da conta de luz para famílias de baixa renda. Projetos que dariam dignidade imediata a milhões de brasileiros. Nisso, eles são firmes. Travam, adiam, sabotam, fazem o que for que isso não avance. Então sim, houve recuo, mas foi recuo de conveniência. Recuaram diante da pressão popular porque ficou feio demais para defender bandido de forma tão declarada. Mas não vamos nos enganar, recuo não é renúncia, é apenas esperar a próxima brecha, a próxima desmobilização, o próximo momento de silêncio. Esse episódio nos faz olhar para o quadro geral. Estamos falando do Congresso mais reacionário desde a redemocratização, mais golpista, mais alinhado a uma pauta de retrocessos e cuja maior bancada hoje é do PL, um partido que até pouco tempo atrás era um anão, quase inexistente. Um partido que conseguiu aglutinar o que há de pior no sistema político brasileiro. Figuras medíocres, oportunistas e representantes direto da elite mais atrasada, da milícia do fundamentalismo. Nem MDB, nem PP, campeões históricos do fisiologismo, conseguiram reunir tamanha galeria de horrores. E não pensem que eu estou falando só da direita. A base governista, em vários momentos, flertou também com o absurdo. Houveram deputados aliados ao governo que cederam, que testaram a blindagem, que votaram como se não houvesse amanhã. Isso mostra o quanto o jogo é traiçoeiro e o quanto confiar cegamente em partidos e legendas pode nos deixar reféns. O campo democrático precisa ter clareza. A única barreira real contra o autoritarismo continua sendo o povo nas ruas. Aqui eu queria fazer uma breve analogia sobre o que aconteceu. É como se fosse um campeonato de fisiculturismo. A gente subiu ao palco, mostrou os músculos, mostrou o nosso porte, a gente intimidou o adversário. A plateia vibrou, mas no final ninguém levou um troféu. A gente ficou na pose. O calor que tomou as ruas de norte a sul se arrefeceu. A mobilização se dissolveu. E quem ganha com isso? Eles, porque basta esperar a poeira baixar para ensaiar o próximo passo. Foi o que aconteceu depois da votação. O presidente da Câmara, Hugo Motta, encabeçou esse espetáculo. A PEC circulou como se fosse apenas mais uma formalidade e só caiu porque a reação foi avassaladora.
Depois, diante do desgaste, alguns parlamentares chegaram a dizer que se arrependeram de apoiar a proposta. Mas quem acredita nesse arrependimento? É o velho cinismo. Se colasse, boa, ótimo. Como não colou, melhor se fazer de constrangido, né? E esse é o grande dilema do momento. Reagimos com força quando eles avançaram demais. Mas entre um ataque e outro, ficamos parados. Democratas reativos. Reagimos só quando a violência bate na porta. Só quando o retrocesso ganha manchete. O resto do tempo, eles têm o campo livre. E nesse campo livre, as ervas daninhas crescem. Brotam sozinhas, criam raízes profundas. E quando finalmente reagimos, o esforço para arrancar já é redobrado. Vamos olhar para trás. Não é a primeira vez que isso acontece. Quantas vezes propostas de anistia, de redução de transparência, de blindagem contra a lei surgiram no Congresso? Quantas vezes tivemos que sair às pressas às ruas para barrar algo absurdo, que não devia nem estar sendo discutido? Essa tática se repete. Eles sempre empurram um pouco mais, testam o limite. Quando encontram resistência, recuam, mas nunca desistem, porque sabem que a cada recuo, um pedaço da pauta real fica para trás. E vale lembrar o que foram os dias de manifestação contra a PEC da blindagem. No dia 21, capitais inteiras foram tomadas. São Paulo com a Paulista lotada, Rio de Janeiro com atos na Candelária, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Salvador. Sindicatos, centrais, artistas, estudantes, famílias inteiras. Teve show, teve performance, teve fala de líderes políticos, teve fala de lideranças políticas e sociais. Não um ato de esquerda apenas, era um ato do povo contra um absurdo gritante. Essa pluralidade foi importante. O recado que a gente deixou foi claro. Quando o povo fala alto, as instituições recuam. Mas de novo, recuar não é renunciar, é só esperar a próxima janela. E outro ponto, a crise escancarou os rachas dentro do Congresso. Câmara de um lado, Senado do outro. Presidentes de casa se bicando, lideranças brigando pelos holofotes. Isso para nós pode até soar como vitória. Afinal, quando eles brigam entre si, se enfraquecem. Mas não vamos nos enganar. O sistema ele é resiliente. Ele se recompõe rápido. O que hoje é racha, amanhã é acordo. E se não estivermos atentos, o que é derrota hoje vira vitória deles no próximo mês. Por isso, eu insisto. Estamos no empate técnico. Não foi derrota total deles, porque continuam articulados. Não foi vitória total nossa, porque nada conquistamos além de barrar o inaceitável. Ficamos no 0-0. Mas a democracia não pode ser apenas um campeonato de empates. Democracia precisa produzir avanço real para a vida do povo. E isso, esse Congresso não está disposto a oferecer. Nesse vazio, o autoritarismo cresce. Cresce o fundamentalismo, crescem as fake news, cresce a pauta armamentista, punitivista, racista, cresce o ódio travestido de moralidade. De segunda a sexta, enquanto o povo trabalha e tenta sobreviver, eles preparam as próximas investidas. E quando percebemos, já é tarde, a pauta avançou e o retrocesso se cristalizou. Não é novidade, né? Em outros momentos já foi assim. Na ditadura, a cada endurecimento do regime, as ruas eram chamadas. Nas diretas já, milhões saíram para exigir o óbvio, o direito de votar. Mais recentemente, tivemos que gritar contra reformas trabalhistas que rasgaram direitos históricos conquistados sobre sangue e suor do povo trabalhador brasileiro. E, no entanto, cá estamos nós, mais uma vez, saindo às ruas para barrar a canalice que não deveria sequer estar em discussão. E aqui eu queria parafrasear uma música da banda Black Pantera. A desgraça do sistema só ajuda quem lhes convém. E é isso. O sistema, com a sua engrenagem, com a sua máquina, funciona para manter privilégios. O resto é espetáculo. Mas aí tem a parte interessante dessa história. A lição que fica. Nós temos os números, temos a força maior. Parar no recuo deles é abrir espaço para novas ofensivas. A comemoração verdadeira só deve vir na vitória concreta, na conquista que se transforma em lei, em direito, em mudança de vida real. O recuo de fascista é tarefa do dia a dia, até que não haja mais espaço para eles nem respirarem. Até que cada tentativa seja sufocada, antes mesmo de ver a luz do dia. É aquela velha máxima, tudo nosso e nada deles, que tem que ganhar, talvez, materialidade e ficar menos no campo abstrato das ideias. Mas até lá, a luta tem que ser permanente. É pau e pedra todo dia.
ocupada não só para barrar retrocesso, mas para impor avanço. Não só para dizer não, mas para conquistar o sim. Não só para reagir, mas para construir. Porque do contrário, a gente fica eternamente no empate técnico. E empate técnico na história política quase sempre significa derrota adiada. Então, onde que a gente está nessa história? A gente está no meio, no entre, no interregno, no campo de batalha suspenso entre avanços tímidos e retrocessos gigantescos. Estamos na posição desconfortável de quem sabe que venceu um round, mas não ganhou a luta ainda. E se tem uma lição para guardar desse episódio é: a força da rua existe, mas só se mantém se for permanente. Caso contrário, seremos apenas um músculo que aparece em uma foto e some no cotidiano. É aquilo, né? Tudo nosso e nada deles.